Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos ver o texto ficcional e não ficcional. Ficcional é aquele que trata da ficção, aquele que é criado, inventado, tá? Não tem compromisso com a realidade, com a verdade dos fatos, né? O não ficcional é aquele que está preso à nossa realidade, alguma coisa da verdade. Então vocês veem muitas vezes nos filmes, nos livros, baseado em fatos reais. Então isso aí é não ficcional, porque não foi feito baseado em ficção, em imaginação, criação. Tá? Então vamos lá. Texto ficcional e não ficcional. Nesta aula, vamos aprender a identificar os elementos que compõem a narrativa, distinguir texto ficcional e não ficcional, fato e opinião. Ao longo de sua vida, você já ouviu e leu muitas histórias e certamente já deve ter notado que elas apresentam elementos que se repetem na maioria delas. Por exemplo, pense numa história infantil muito conhecida, como a de Chapeuzinho Vermelho. Certamente você já ouviu e leu essa narrativa clássica inúmeras vezes na escola e ouviu de seus familiares. Ao lembrar-se do enredo, ou seja, da história em si, você vai automaticamente se recordar de algumas informações. Quem são, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, o lobo, a vovozinha e o caçador? São os seres que atuam na história, as chamadas personagens. Essas personagens vivenciam as ações em um lugar, ao qual damos o nome de espaço. Além disso, a história acontece dentro de um limite de tempo. Há também alguém que conta a história e que damos o nome de narrador. O narrador não pode ser confundido com o autor, que tem existência real. O narrador, ao contrário do autor, tem uma existência fictícia, assim como todas as personagens da história. Ele pode adotar basicamente dois pontos de vista para contar a história. Se ele for um dos personagens, temos um narrador personagem. Se ele apenas observa os fatos e os conta para o leitor, dizemos que se trata de um narrador observador. Sendo assim, se o narrador é personagem, dizemos que o foco narrativo, ou seja, a perspectiva adotada pelo narrador ao narrar os fatos é primeira pessoa, já que ele participa diretamente da história. E os pronomes e verbos estarão flexionados na primeira pessoa, que são eu no singular e nós no plural. Se o narrador é observador, dizemos que o foco narrativo é terceira pessoa, com pronomes e verbos em terceira pessoa, que são ele e ela. Além dos contos, outro gênero narrativo comum em nossa sociedade é a crônica. A crônica geralmente apresenta fatos e acontecimentos contemporâneos narrados sob a perspectiva de quem os escreve. É um gênero de texto importante para a literatura nacional, já que é muito comum encontrarmos crônicas em jornais, revistas, livros e internet. As crônicas podem tratar de diversos temas e possuir diferentes propósitos. Geralmente, para construir sua crônica, o cronista apoia-se em fatos comuns do cotidiano e, boa parte das vezes, com um toque de humor. Também é muito comum o autor apresentar sua opinião em relação ao fato que está narrando na crônica. Agora vamos para algumas atividades referentes ao texto que nós lemos aí. Atividades. Nesta atividade, propomos que você leia dois gêneros textuais distintos, mas com características em comum. Uma notícia e uma crônica.
Em seguida, responda às atividades propostas. Texto 1. Polícia Rodoviária Estadual prende idosa por contrabando de medicamentos do Paraguai. Uma mulher de 64 anos foi presa em flagrante pelo crime de contrabando de medicamentos do Paraguai, por volta das 20 horas e 30 minutos de quarta-feira, 29 de agosto de 2012, na rodovia PR-317, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual de Floresta. Segundo a PRE, foram encontradas no casaco e na bagagem da idosa 500 cartelas, totalizando 10.000 comprimidos do medicamento Pramil para disfunção erétil, além de 10 cartelas ou 160 comprimidos de Disobese M para emagrecer e para eliminar o sono e a fadiga. A senhora estava em um ônibus que realizava o trecho Foz do Iguaçu, Belo Horizonte. A idosa disse à polícia que a droga seria comercializada na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, entre seus amigos, segundo a PRE. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal, PF, de Maringá, por infração ao artigo 273 do Código Penal, que trata de falsificação de medicamentos e prevê pena de 10 a 15 anos de prisão. Aí tem o endereço, do link da notícia na internet, gazetadopovo.com.br, Vida e Cidadania. Texto 2. A velha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: "Escuta aqui, vovozinha. A senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?" A velhinha sorriu, com os poucos dentes que lhe restavam, e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: "É areia." Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco, e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. "Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista." "Mas no saco só tem areia", insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: "Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias." "O senhor promete que não espalha?" quis saber a velhinha. "Juro", respondeu o fiscal.
é a lambreta. Disponível pensadoruol.com.br frases. Então vamos agora para as atividades. Após a leitura dos dois textos, faça com suas palavras o resumo dos dois textos. Escreva como se estivesse contando para alguém. A partir da leitura comparativa dos textos 1 e 2, responda: qual dos dois textos apresenta fatos, isto é, acontecimentos reais? Número 2. Que texto, 1 ou 2, pertence ao mundo ficcional? Quer dizer, da ficção, né? Da invenção, da criatividade. Como você chegou a essa conclusão? Número 3. Preencha o quadro a seguir de modo a estabelecer distinção entre a notícia do texto 1 e a crônica do texto 2. Notícia do texto 1. Participantes. Quem? Crônica do texto 2. Personagens. Você vai colocar os personagens aí. Na notícia no texto 1. O que aconteceu? O fato. A crônica. Qual é o enredo da crônica? A história. Quando? O tempo da notícia lá. Quando que aconteceu? Na crônica. O tempo. Quando que foi o ocorrido. Na notícia, onde aconteceu aquilo, o lugar, está descrito na notícia. E na crônica, no texto 2, o espaço, onde aconteceu tudo aquilo. Muito bem. Atividade sobre o texto 2. A velha contrabandista. O texto 2 é chamado de crônica narrativa, em que um fato comum do cotidiano é marcado por pequenos acontecimentos cheios de humor. O narrador não apresenta os nomes das personagens, e elas não têm descrição psicológica profunda. Com base nessas informações, responda: quem é a personagem principal da crônica? E como ela pôde ser caracterizada? Número 2. Qual é o foco narrativo? É primeira ou terceira pessoa em que a história é apresentada? Número 3. Qual é o tipo de narrador presente no texto? Número 4. Qual é o conflito gerador da história? Atividade sobre o texto 2. Número 1. Por que a velhinha decidiu contar a verdade? Número 2. Qual é a grande surpresa da história? Número 3. A expressão tudo malandro velho é própria da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia. Retire do texto 3 outras expressões que também ilustram usos próprios da linguagem não padrão, isto é, a linguagem não formal, a linguagem do dia a dia, a linguagem comum, tá? Mais usada na linguagem falada. Então nós faremos até aí a nossa atividade. O restante fica para a próxima aula. Boa atividade, boa noite e até a próxima aula.